Estamos ao vivo! Estamos ao vivo. Então, hoje nós vamos falar sobre Hipnose clínica. Então, hoje é mitos e verdades sobre hipnose clínica, gente. Hoje eu convidei a Rebeca para participar aqui da live. Depois dessa live vai ficar no canal no YouTube também. Né? Ela também tem um canal no YouTube. Vou estar marcando lá depois para vocês verem, para vocês se inscrever. E ela já está na área há um tempo com a hipnose clínica. Então, eu convidei ela para ela poder falar, tirar, né, as dúvidas da galera, hoje falar aqui é sobre. para matar toda a curiosidade sobre hipnose, Sim, porque tem muita curiosidade, muita medo, curiosidade. dúvida, né? As pessoas têm dúvidas ainda, então nós estamos aqui para esclarecer, para trocar uma ideia, conversar sobre hipnose, o que seria isso, quais são os mitos, quais são as dúvidas mais comuns, né, dos nossos pacientes, as pessoas que procuram, e quais são as verdades sobre tudo isso, né? Sim, a gente. Olha a Gisele entrando ali. Gisele aqui, hipnoterapeuta maravilhosa também. A gente pode começar com os mitos, né? Que eu acho que é o que as pessoas mais ficam curiosas, das Sim. curiosidades, aqueles mitos que todo mundo acha que é verdade, né? Que a hipnose é coisa de você fica dormindo, a pessoa fica te controlando. Quando eu fui fazer o curso, eu fui com um pouco de receio, com resistência, com medo. Depois que eu fiz a formação, abriu muito a minha mente. Eu vi que não era nada daquilo que eu pensava, nada daquilo que foi passado na faculdade, ou assim, aquelas conversas de leigos, né? Então agora a gente vai começar a tirar as dúvidas aí da galera. Então a Vamos lá. gente pode começar, né? Vamos Vamos lá. começar então pelos mitos, né? O que você Ok. preparou pra gente, Rebeca? Bom, como você mesmo falou, né? Quase todas as pessoas têm um imaginário sobre o que seria a hipnose. Esse imaginário vem muito do que talvez a gente tenha visto em um filme, em uma propaganda, em algum show de palco em que se usa hipnose. Então a gente tem aquele ideário de que a hipnose vai ser algo místico, algo que vai dominar a mente, um controle sobre a mente, que você vai ficar inconsciente. E na verdade, não é nada disso. Quando a pessoa se permite conhecer melhor, experimentar, vivenciar a ferramenta com uma pessoa de confiança, ela percebe que é algo totalmente natural e que todos nós entramos em estados, né, hipnoidais, estados de hipnose, naturalmente no nosso dia a dia. Eu acho que não existe ninguém que nunca esteve em transe sem saber que você está em transe, porque o transe, na verdade, daqui a pouco eu vou desmistificar isso aqui, né? O que é o transe? Transitar o seu foco e a sua atenção. Você transita o foco e a atenção do estado que eu estou aqui em vigília. Agora nós estamos em beta, ondas cerebrais beta, em vigília. Você vai transitar para uma onda cerebral alfa ou teta, que é uma onda cerebral de relaxamento, de permissão, em que o seu subconsciente, a sua mente subconsciente, está mais susceptível, mais aberta a sugestões. E é aí que acontece a hipnoterapia, que é o uso terapêutico da ferramenta, que é a hipnose, para tratar, né, questões emocionais, fobias, medos, traumas, ansiedade, dentre outras questões, todas as questões emocionais, principalmente aquelas que estão enraizadas na nossa mente subconsciente, porque nós não somos só mente consciente, muito pelo contrário. Nós estamos a maior parte do tempo sendo regidas por uma programação automática que foi instalada no nosso subconsciente, que nós repetimos padrões mentais automáticos desse subconsciente. Poucas vezes, né, a gente fala assim, uma forma metafórica, 5% por aí, é que nós estamos realmente conscientes, né? Usar a mente consciente é uma coisa bem rara, ainda mais hoje em dia, cada vez mais a gente está evitando de usar a mente consciente com toda essa tecnologia, com IA para pensar por nós, calculadoras
para medir. Então, por que seria a nossa mente consciente? Para poder cálculos matemáticos, né? Para isso que nós usaríamos a nossa mente consciente, cálculos matemáticos, sobrevivência, né? Para nossa sobrevivência. Então, eu sempre brinco assim, no primeiro atendimento eu falo, ó, vou fazer todos vocês que estão assistindo a live usarem a mente consciente agora. Se eu falar assim para vocês, gente, vocês aceitam um prato de comida podre? Você aceita, Grace, um prato de comida podre? Não, né? Não. Então quem falou isso? Sua mente consciente, tá? Mas Sim. por quê? Para sua sobrevivência. Então você vai falar não para aquilo, né? Mas a mente subconsciente é uma mente mais profunda, né? Que ela não, ela aceita certas coisas, né? Que estão lá. Então tem coisas que já não fazem mais sentido pra gente, por exemplo, um medo de barata, uma fobia de andar de avião. A pessoa precisa, às vezes, né, fazer aquele. Ou, por exemplo, tem muito aquele medo, né? Eu conheço uma pessoa que tem medo de realizar um exame dentro de uma máquina lá no laboratório. Aqueles exames. Como é que chama, Grace? Tomografia. Tomografia. E não Tem consegue. que Por que não consegue? Porque é uma fobia inconsciente. Tá no subconsciente, porque conscientemente ela sabe que vai dar tudo certo. Ela sabe que é seguro. Por que ela não se permite? Porque é uma fobia, um medo enraizado numa mente mais profunda dela, de uma forma disfuncional que está limitando ela de realizar certas coisas. Então, esses medos, essas fobias que passam do limite, é aí que a hipnoterapia consegue atuar. Mas vamos voltar, porque eu fugi do tema aqui dos mitos, né? Não, foi Então, ótimo. Você explicou bem assim como funciona, né? A preciso fazer um hipnoterapia. resuminho assim, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, a Gisele complementa aí para mim, que a Gisele tá aí, ela é super especialista também, pode complementar, tá bom? Vamos para alguns mitos, então, né? Interessantes e curiosos. Sabe, na dança, eu também trabalho com a dança, também tem os mitos, né? E eu sempre falei que, além de ser uma professora de dança, eu tinha que sempre ser uma educadora do público. Então, antes de ir para uma apresentação, eu sempre falava, né, os benefícios da dança, que era algo cultural, que é algo benéfico, que trabalha corpo, mente e alma. E eu ia quebrando os mitos para depois eu entrar em cena e apresentar aquela dança. E o público se permitia ver uma dança artística com outro olhar. Então a pessoa leiga, ela não é obrigada a saber um conhecimento que não chegou até ela. Nós, como profissionais, somos obrigados a informar com informações de qualidade e verdadeiras, né? Sempre trazendo. Então, essa live ela é essencial. Eu acho que assim, eu vou ter que falar isso muitas e muitas e muitas vezes ainda, porque nós temos esse papel de trazer a verdade, desmistificar, para que o público que precisa daquilo chegue. Imagine pessoas que poderiam usar essa ferramenta para se transformar, para se curar, para renovar as suas vidas, para encontrar a felicidade, a paz, o alívio. Alívio de coisas que estão sendo mascaradas por medicações psicotrópicas desnecessárias. Que a hipnose poderia estar sendo um grande alívio na vida da pessoa. A pessoa não vai porque ela tem medo. Medo do quê, gente? Então, primeira coisa, de onde vem o medo? Do desconhecimento. O primeiro medo que as pessoas têm é: eu vou perder o controle da minha mente. E se eu não voltar mais, né? Sim. Então vamos quebrar já esse? Então, assim, um dos pressupostos da hipnose é que é impossível você não voltar mais. Sabe por quê? Toda hipnose é uma auto-hipnose. Ó, vou repetir. Toda hipnose é uma auto-hipnose. É você que está no controle. O hipnoterapeuta ou o hipnólogo, quem está ali conduzindo, eu sempre faço uma analogia que é assim, é como se fosse um carro em que você está no volante dirigindo, a hipnoterapeuta ela está do lado com o GPS te falando, ó, vai por aqui, vai por ali, vire à direita, vire à esquerda. Está te dando as instruções, ela sabe o caminho para chegar lá. Mas você está com a mão no volante. Você está se permitindo, tanto que muitas vezes já aconteceu de, por exemplo, eu dar um comando e a pessoa fazer o contrário. Por exemplo, eu falar para ela, vá para um lugar de natureza,
e ela vai para uma casa mal assombrada. Não era para ela ir para lá. Por que você foi para lá? Porque eu não segui o seu comando. Então é sempre bem estipulado antes, ó, você vai escolher seguir o meu comando. Por isso que você tem que confiar em mim. E eu sei o caminho para a gente chegar lá e para você atingir o bem-estar. Então, você está no controle, você vai ter foco e atenção muito mais. Então, muitas pessoas pensam assim, ó, eu vou ficar dormindo e ela vai resolver os meus problemas. E é muito pelo contrário, na verdade, você está num estado, hipnose é foco e concentração. Você precisa ser cognitivamente capaz de acompanhar os comandos com muita concentração. Porque quando nós acessarmos lá dentro do seu subconsciente, por mais relaxada, anestesiada que você vai estar muito focada em resolver aquilo que você tem para resolver. É um estado tão prazeroso que as pessoas que se permitem, elas entram num estado assim de relaxamento tão profundo, tão gostoso, tão prazeroso, que falam assim, eu não queria que acabasse mais. Eu não queria voltar, porque você me trouxe de volta e mandou eu voltar aqui para a realidade. Geralmente a gente se sente mais leve, né? Quando Porque dá uma sensação eu experimentei, eu senti mais leve. de leveza, de paz. Sabe por quê? Eu acredito muito que a hipnose ela permite o encontro do nosso eu verdadeiro. De indo mais fundo até do que as nomenclaturas científicas que falam sobre o assunto, porque a hipnose é cientificamente comprovada, tem mais de 10 mil artigos científicos sobre hipnose, mas o que eu vejo na experiência clínica é um encontro com o seu eu interior. E quando você encontra esse seu eu interior, você sente uma leveza, uma paz e uma sabedoria infinita que você acessa. Né? E é algo assim que, por isso que parece magia, né? Mas não é magia, é ciência, é o acesso à sua mente sábia, que é o seu subconsciente, que sabe de todas as coisas. Sabe tudo sobre você, tá tudo armazenado lá dentro de você. Então, na verdade, muita gente fala, nossa, isso parece até magia. E esse é um dos outros mitos. Já vou puxar um outro mito, que é aquele mito da religião. Olha, será que isso é algo religioso? Será que é místico? Será que isso é de Deus? Né? Tem aquela coisa. E não tem nada a ver com Deus, com religião. É uma técnica avançada terapêutica. Só terapia. É um estilo, uma ferramenta terapêutica, assim como muitas outras. Né? A Grace tem várias ferramentas terapêuticas. Quando ela escolhe usar a hipnose, é só mais um recurso maravilhoso, que para algumas pessoas funciona super legal, super bem, é a solução dos problemas que ela precisava ali. Então, não é religião, não é misticismo. Ah, mas de onde vem essa ideia de que a hipnose é mística, sabe? Vou pegar aqui uma coisa para exemplificar, ó, porque eu tenho vários elementos aqui, ó, lá do Egito, né? Eu acho que acredito que essa ideia de que é algo místico vem porque a origem da hipnose vem, né, milenar, lá do Antigo Egito. Eu tô aqui porque eu trouxe isso aqui do Egito, quando eu fui lá visitar, e tenho vários bibelôs aqui egípcios, né, só para exemplificar. Mas, então, dizia, Grace, que lá no Antigo Egito tinha os templos do sono, né, alguns templos em que as pessoas entravam nesse templo e saíam curadas. Só que, por que chamava templo do sono? Porque a pessoa deitava, relaxava, ou seja, ela entrava cientificamente. Qual a explicação? Lá não tinha explicação, né? Agora nós temos. Entrava em ondas alfa ou ondas teta, e ali ela era reprogramada por uma instrução de uma pessoa capacitada ali, né? Que no caso seria lá um guia ou alguém que tinha ali essa sabedoria de passar as sugestões. E elas se curavam. E até procedimentos médicos eram realizados sem dor. Então, por exemplo, né, uma amputação sem dor, uma cirurgia sem remédios. Imagina que incrível isso, né? É uma sabedoria milenar antiga. Mas a explicação científica é que ninguém dormia, porque se você dormir, você não está em hipnose, você está dormindo. Então, a hipnose não é sono, não é dormir. Você não vai dormir, muito pelo contrário. Você vai estar num estado entre a vigília e o sono. É um estado transitório. Alguém aqui, né, que está assistindo essa live,
Consegue, eu tenho certeza, né? Lembrar daquele momento em que você está quase dormindo, mas você ainda está acordado, e você está lá na sua cama, parece que você já está quase dormindo, mas você consegue ouvir o som da televisão. Um filme que você está assistindo, mas você começa a ouvir e você já está quase lá e quase aqui, você não dormiu ainda. Esse é um estado de transe que você já está entrando ali numa onda propícia para hipnose, por exemplo. E não é tão gostoso, não é tão relaxante quando você está ali na cama, mas você está ouvindo, por exemplo, o som das panelas lá na cozinha, alguém fazendo um café, e você ouve, mas você está com tanta vontade de ficar ainda ali na cama porque é tão gostoso, é tão relaxante. Então, esse é só um exemplo de momentos naturais em que nós estamos em transe. Esses momentos na nossa cama todos os dias, aquela preguicinha antes de acordar ou antes de dormir, é um estado de pré-transe ali, e é uma coisa natural. Ou, por exemplo, quando você está dirigindo o carro no automático e você está pensando em outra coisa, mas você está dirigindo, está tão automático aquilo, você está tão relaxado dirigindo que você sabe para onde que você vai, mas você nem percebe. É um outro estado também, né? Propício, um estado natural ali de transe. Outro estado natural, quando você está assistindo o celular, igual nós estamos aqui. Fica lá passando, passando, passando. E você fala assim, eu vou ficar só 5 minutos. Quando você percebe, foi meia hora. É a mesma coisa aqui, quando eu coloco uma pessoa em relaxamento, em transe, e aí eu falo, termino e trago ela de volta. Ela fala assim, por que você já me puxou? Foi tão rápido. Eu falo, não, você ficou 1 hora aí. Eu falo, não, eu fiquei só 5 minutos. Não, foi 1 hora. Porque é tão prazeroso, é tão gostoso, que a percepção do tempo é alterada. Porque ela está relaxada, porque ela está gostando daquilo ali. Né? Então tem todas esses exemplos. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. O pessoal Olha está lá, falando ó. aqui, a Jéssica disse, meio lá, meio cá. A Vem lá, vem cá. Gisele disse, realmente, muitas pessoas deixam, talvez, de conhecer esse processo por crenças limitantes, né? Então, esses preconceitos, né, que você estava falando. Então, Então, a gente, muitas pessoas, assim, por exemplo, eu vou contar casos reais aqui do meu início da profissão, né? Então, por exemplo, tem uma senhorinha aqui que dança aqui com a gente, tudo, né? E a filha dela chegou e falou assim: mãe, você quer fazer hipnose? Aí ela falou assim: Deus me livre, não! Que coisa, essa coisa de hipnose não é coisa boa, né? Aí ela falou assim: é a Rebeca que tá fazendo. Daí ela falou: a Rebeca? Não, então eu quero. Então você vê, é a credibilidade que ela tinha em mim, de que eu não iria me envolver com algo que não seria legal, porque ela me conhecia. E ela sabe da minha índole, dos meus estudos, do meu desempenho e do tanto que eu tenho responsabilidade com as coisas com que eu me envolvo. Então, na hora ela aceitou e ela veio, sabe? Então, olha só, foi só um preconceito. E ela, sim, ela conseguiu ótimos resultados, assim, até parar de tomar alguns remédios. Ela tinha alguns desmaios, que ela parou de ter os desmaios, começou a dormir melhor, ressignificou várias questões do passado que traziam tanto sofrimento para ela. E no primeiro momento, ela achou que aquilo seria algo muito distante da realidade dela e até proibido para ela. E quando falou é a Rebeca, ela aceitou. Então é porque a gente tem que ficar aqui quebrando, né? Essas crenças limitantes para que as pessoas se permitam conhecer, assim como nós, né? Eu e você aqui, nos permitimos um dia conhecer. E através de nos permitir, descobrimos que é sim uma ferramenta super válida, avançada, que tem muitos resultados, muitos feedbacks. Assim, são milhares de depoimentos de pessoas que se curaram, que se trataram através da hipnose, né? E é muito relato só positivo. Eu não vejo assim relato negativo disso, sabe? Porque é muito maravilhoso, até porque os profissionais que estão envolvidos com isso, eles têm muita a capacitação, né? Nós participamos lá, é algo muito humano, né? Você tem que escolher um bom profissional, igual, por exemplo, vou lá com a Grace, por quê? Porque eu confio nela, porque ela é uma profissional completa, porque ela é uma psicóloga, porque ela é uma profissional humana e ela vai usar da hipnose para acessar o meu subconsciente com responsabilidade, sabendo que você que vai estar no controle, a Grace só vai conduzir você
e você sempre vai estar no controle. Então não há por que ter medo. Quando a pessoa quiser sair do transe, ela sai na hora que ela quiser. Ela não É quer isso que eu sair ia te porque é falar. muito bom, Tem porque é muito aqui, eu gostoso. pesquisei até uns mitos aqui, né? Que algumas pessoas acham que não consegue voltar sozinha, que ela vai ficar presa lá, né? Então, a pessoa Ó, eu sempre falei está que no toda controle. hipnose é uma auto-hipnose, né? Então, por exemplo, se não pudesse voltar, se ela ficasse presa, como que a gente ia fazer auto-hipnose em casa? Eu faço auto-hipnose todos os dias, eu sempre volto. Sim. Todos sempre voltam. Você vai voltar, querendo ou não, até por uma questão fisiológica. Por exemplo, você pode estar lá no trânsito sozinho, você fez uma auto-hipnose sozinha, tá? E aí, uma hora você vai ter vontade de fazer xixi, vai precisar sair e você vai voltar. Ou, de repente, você vai falar, ai, essa posição aqui já tá ruim, vou querer sair e vai voltar. Ou você decide voltar na hora que você quiser, tá? Então, assim, é impossível você não voltar, porque é apenas um relaxamento. Toda Inclusive, pode voltar meditação, até durante o processo, né? Durante ali a durante a hipnose hora que você se com permitir, você com tá no controle o o tempo inteiro. terapeuta, a pessoa pode voltar. Olha, eu quero voltar e volta, né? Uma coisa que, assim, não se é falado, mas a gente precisa falar, é que tudo que você, por exemplo, fechou os seus olhinhos, se concentrou, mudou o seu foco e atenção, ou se concentrou em algo até de olhos abertos, já é uma hipnose. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma oração, você rebaixou suas ondas cerebrais para alfa. Toda meditação, mindfulness. Eu trabalho também com meditação, daí tem gente que fala, não, eu vou na meditação, mas não vou na hipnose. A meditação e a hipnose é a mesma coisa, só o nome diferente. Né? Então, uma oração fervorosa que você faz, você não volta da oração? Você vai lá no mundo espiritual ali, se conecta, você volta a hora que você terminou o que você tinha que fazer, né? Então, também é uma hipnose. E quando você está de olhos abertos, sabe quando você assiste uma propaganda? Vamos dizer assim, ó, você nem estava com fome. Aí você vai lá, liga a televisão e assiste o Burger King. Aí aparece lá o cheddar, a batata frita, sendo aquela fumacinha. Imagine o cheiro, as cores. E você tá de olhos abertos e você começa a salivar aqui de fome. Ó. Você não tava com fome. Você foi hipnotizado pela propaganda. Aí você vai lá no iFood e liga e compra. Então, o marketing e a propaganda já se utilizam da hipnose dessa forma. Você é hipnotizado o tempo inteiro pelo marketing, Várias pela internet, pelas sugestões aí, vendas. o tempo todo, a rede social, a TV, os comerciais estão fazendo sugestões o tempo todo. Então, por que Propaganda, a gente sugestão não pode usar essa ferramenta para o bem, né? para Para a o bem. cura. É. Se você é capaz de influenciar uma pessoa a ir lá e comer o cheeseburger, você não pode influenciar uma pessoa a superar o medo. Influenciar uma pessoa a perdoar. Influenciar uma pessoa a se curar, aumentar a imunidade dela. Porque nós podemos alterar até a imunidade através da hipnose, né? Sobre Diminuir essa, aquela dor que ela está sentindo. tem alguns dentistas até que fazem o curso para aplicar, né, lá, para a pessoa não sentir dor na hora do procedimento. Então, assim, são várias áreas, né? Não é só usar hipnose. Ele é As pessoas da multi. psicologia, o médico, várias pessoas de outras áreas podem fazer aí a formação em hipnose e se Muitos médicos, capacitar. né, são formados em hipnose, tendo nossos cursos, né, Grace? Sempre tem um médico lá fazendo, dentistas, fisioterapeutas, terapeutas de todas as áreas se utilizam. Por exemplo, um dentista, né? Todo curso que eu vou, eu fui em vários cursos, sempre tem um dentista. Eu falo, por que o dentista está fazendo os cursos de hipnose? Olha, quantas pessoas têm medo de dentista? E nós estamos numa era que isso tem que acabar. E o dentista, ele pode, através da sugestão, diminuir o medo da pessoa que está ali com aquela fobia para que ela possa tratar os seus dentes. E ainda diminuir a dor, porque muitas vezes ela não pode tomar anestesia. Porque ela tem alguma alergia ou alguma condição especial que ela não pode. Então dá para ele aplicar alguma técnica que amenize o sofrimento do seu paciente. A mesma coisa na fisioterapia.
Quando a pessoa se sente desmotivada ali naquele tratamento. Se o fisioterapeuta tiver esse conhecimento para conseguir usar como ferramenta, vai conseguir com melhores resultados. Se o médico tiver essa ferramenta, ele vai conseguir melhores resultados. É uma ferramenta terapêutica avançada para todas as áreas multiprofissional, né? Multiprofissional. E outro mito, né? A hipnoterapia, ela é igual à hipnose de palco? Então. Nós temos essa diferença muito grande, né? Como eu disse, o que é hipnoterapia? O uso da hipnose para um cunho terapêutico, ponto. Para o bem, para a cura, para a transformação, para a superação de medos, fobias, traumas e problemas emocionais imaginários. Hipnose de palco é um uso recreativo desse estado alterado de consciência para divertir as pessoas que estão assistindo. E divertir quem está participando também, porque a pessoa que está participando no palco se permitiu passar por aquilo, por isso que ela está passando por aquilo. Então, quando ela sobe no palco, ela se permite ser ali a pessoa que vai receber aquela hipnose recreativa, aí ela vai e ela se permite entrar em transe, comer a cebola achando que é maçã, esquecer o próprio nome, várias coisas que acontecem ali nessa hipnose de palco. Mas é uma coisa totalmente diferente de outra. É a mesma coisa da dança. Vou trazer para o meu mundo da dança aqui de novo, ó. Tem a dança do ventre terapêutica, de sala de aula, em que você vai aprender os passos de dança, a cultura egípcia, né? Quais são os benefícios para o corpo, mente e alma daquela dança com a musicoterapia junto. E tem a dança de entretenimento, que é o quê? O show. Na hora do show, sei lá, é só um show. A bailarina está dançando, é um show para o público assistir. E a hora da aula, ela é outra pessoa. Na aula, ela tá uso terapêutico da dança, né? E até, assim, nessa hipnose de palco, gente, o que acontece? Eles fazem testes antes com o público para ver quem é mais sugestionável. Fala, né? Uma pessoa que ela é uma pessoa mais suscetível. Eles vão e fazem esses testes antes ali para chamar essas pessoas, né? Porque tem as pessoas que são mais resistentes. Então, 20% da população mundial é altamente susceptível. Isso é um grande número. E os outros 80% também são susceptíveis, mas precisam de um aprofundamento mais com calma, de uma permissão maior, de um entendimento sobre aquilo para se abrir para permissão. Então, eu acho isso incrível, porque eu falo assim, 20% é altamente susceptível, 80% também mas assim, precisa dessa comunicação mais cuidadosa para ir se permitir, né? É um público assim que para se trabalhar, que tem muito, né? Muitas pessoas, todas as pessoas cognitivamente saudáveis podem ser hipnotizadas. E esses 20% é tão interessante, né? Quando a gente vê, é o que mais gera curiosidade. Quando a gente vê um vídeo em que a pessoa pega na mão lá, puxa, pronto, desliga, né? Por que ela puxou e desligou? Porque ela é altamente susceptível. E ela é altamente susceptível naturalmente. Não é um superpoder do hipnoterapeuta. É ela que se permite. Porque ela é altamente susceptível. Mas ela também pode sair do transe quando ela quiser. Né? Eu acho magnífico as pessoas que são altamente susceptíveis quando usam para o bem. Porque, por exemplo, né, eu tenho vários casos aqui que atendi pessoas altamente susceptíveis que você dá a sugestão direta. Então, ó, a partir de agora você age assim, você faz assim, assim, assim. E ela já incorpora aquilo e já se transforma de imediato. Então, é um resultado eficaz e muito rápido. Quando a pessoa usa a seu favor, ela ganha superpoderes. Né? A Jéssica tá aqui, ó, ela é altamente susceptível, ela é hipnoterapeuta e ela é paciente também de hipnose, foi minha paciente, ela é altamente susceptível. Um dia a Jéssica estava com dor de garganta, chegou aqui, eu falei, tá, vamos ver, entra em transe rapidinho, agora sua garganta já está melhor, você sente que a sua garganta já está bem, e tudo bem, aceita a sugestão, volta,
voltou a gargantinha dela zeradinha. Olha que superpoder. Porque o próprio organismo dela se autorregulou imediatamente. Ah lá, ela colocou aqui, ó, sou mesmo. Jéssica, comenta aqui coisas incríveis que você já fez aí por você mesma, sim, ó, porque você é auto, né? Você tem essa facilidade e eu acho isso muito bom ter facilidade, né? O que eu falo, o que é ruim de ser altamente susceptível? Quando, por exemplo, eu já disse aqui para vocês que nós estamos sendo hipnotizados o tempo todo. Então, se você é altamente susceptível, você também vai ser altamente susceptível à propaganda. Você vai ser altamente susceptível à sugestão negativa de uma pessoa maldosa. A pessoa maldosa, ela nem sabe que ela está fazendo hipnose, mas ela tá quando ela fala uma crítica para você, quando ela fala uma coisa assim sobre as suas características, aquilo entra. Então, entra tudo de bom quando uma pessoa legal vem, chega e te impulsiona para cima, mas ela também tá muito esponja para receber aquelas hipnose, não vou falar que é hipnose, mas naturalmente as sugestões do mundo, que são mais negativas do que positivas. Então, está aí um alerta, né? Sim, para Ó, a gente escolher Jéssica bem o que comentou a aqui, gente ó, escuta, sou né? mesmo. Pode falar, Grace. É para a Quer gente ler aí, Dani? escolher bem o que a gente escuta, né? Ela falou, Escolher sou bem. mesmo, vida transformada, fiz auto-hipnose até mesmo no momento de colocar um DIU. Ah, é mesmo. Ela me contou que ela foi fazer um procedimento de colocar o DIU e aí ela fez a auto-hipnose porque não estava dando certo, ela não estava conseguindo. E na hora que ela visualizou que o DIU estava ali instaladinho, tudo certinho, a médica falou: Nossa, que incrível, deu tudo certo. E aquilo ali se realizou. Então a gente pode usar para procedimentos, né? Como eu disse, no dentista. Ah, ela usou no dentista também, ela me falou para poder parar de sentir dor na hora do procedimento dentista. Tem gente que usa para fazer botox, né? Para não sentir tanta dor na hora do botox, porque aquelas agulhadas ninguém merece, né? Então Ah, é. é um recurso ali que a gente tem que usar com sabedoria nos momentos que a gente mais precisa. Ó, quando ela escreveu aqui, quando aprendi isso, eu consegui equilibrar para não absorver as coisas ruins. Porque ela se considera que, ó, sou esponja, né? E aí a gente pode instalar uma âncora. O que é a âncora? Um estímulo externo que ativa uma sensação interna de fechar para as coisas ruins. Então, toda vez, isso instalado em hipnose. Jéssica, a Jéssica que é o exemplo, é toda vez que você fecha suas mãos, não entra, a crítica das pessoas não entra, aquela maldade não pega em você. Você se sente protegida. E toda vez que ela fecha a mão, realmente, ela não tá nem aí mais para crítica, ela está blindada. E é um comando tão simples, mas instalado em hipnose, aquilo é um recurso, uma ferramenta que ela usa no dia a dia. Eu uso muito, até nos meus atendimentos. Muitas vezes, alguns atendimentos assim, muito emocionantes, sabe, Grace? Que a pessoa tá chorando, muito emocionada, eu começo a me envolver com aquilo de uma forma que, né, que eu preciso estar ali, sim, com empatia, mas eu não posso me envolver, sentir aquela dor em mim, porque a dor é da pessoa. Então eu fecho a minha mão, porque eu tenho essa âncora, e aí eu fico neutra, ouvindo com empatia, atendendo com sabedoria, mas a emoção dela não entra em mim. Então, esse é um bloqueio meu para terapeuta, né? Para mim mesma, para que eu consiga ficar neutra em relação a toda a carga emocional que a gente recebe das outras pessoas, né? Uhum. A gente, nós, né, como psicólogos, a gente aprende isso já na faculdade, a separar, né? O que é do outro, o que é Se nosso, para a gente dissociar, não entrar. né? Mas é uma coisa assim da prática, de que foi muitos anos, É. né? Mas existe aí uma forma de da gente fazer isso de uma forma mais rápida, né? E eficaz, por que não? Né? Então a gente tem que usar essa ferramenta para cura, para coisas boas, para facilitar a nossa vida, para qualidade de vida, né? Então vamos pensar aí mais algum mito. Gente, vocês Ó, gostariam de eu tenho falar alguma coisa aí? pergunta, dúvidas aí que vocês acham que é mito ou Dúvidas? não, será?
Eu tô aqui com esse livro, né, da hipnose clínica, e aqui tem alguns pressupostos, né? Por exemplo, aqui fala, ó, toda hipnose é auto-hipnose. Se você ficar se ficar hipnotizado fosse ficar inconsciente, então a auto-hipnose não existiria, porque você vai ficar hipnotizado sozinho ali, né? E todo mundo, assim, deveria experimentar um dia fazer uma auto-hipnose, né? Que dá para fazer com facilidade uma auto-hipnose. Então, aqui outro pressuposto que é um mito é ninguém fica preso nesse estado, né? Esse é um dos medos. Não, isso nunca acontece, de ficar preso. A hipnose, deixa eu ver qual mais tá aqui, ó. Toda pessoa cognitivamente saudável pode ser hipnotizada. Toda hipnose, ela é foco e distração ao mesmo tempo. Outra O que coisa, mais aí das perguntas? Ó, a hipnose muda valores da pessoa? a hipnose, ela, na verdade, ela precisa de aceitação, né? Por isso que na primeira consulta, que nós temos a consulta de análise terapêutica, nós deixamos muito claro tudo isso, tiramos todas as dúvidas, e a pessoa ela tem que ter aceitação e confiança naquilo que está sendo passado para ela. Nem o valor dela vai mudar, muito pelo contrário, os valores dela que são importantes para ela, aquilo que é da essência dela vai se permanecer até se fortalecer nas coisas boas. O que nós vamos mudar? Aquelas crenças limitantes que já não fazem mais sentido para a pessoa nessa fase da vida que ela está. E é ela quem vai escolher aquilo que ela quer abrir mão, aquilo que não faz mais sentido para ela. É um processo terapêutico como outro qualquer, né? Com aceitação, com permissão e com desejo. É só com o desejo da pessoa. Nada é feito sem o desejo da pessoa. É muito Ela está no importante. controle. Você está no controle o tempo todo. Você escolhe. A pessoa tem que até permitir as sugestões, né, Rebeca? Se Então, todas as permitir. sugestões que a gente vai falar ali na hora da hipnose, a pessoa tem que permitir, a pessoa tem que aceitar essas Sim. sugestões. Então, mesmo que eu queira colocar uma sugestão na pessoa, ela tem que aceitar, ela tem que permitir. Então, tudo é perguntado à permissão da pessoa antes, gente. Muito importante isso, a pessoa sempre está no controle. Né? Igual a Sim. Rebeca falou, a gente está ali, ó, orientando, sugestionando, tá guiando, mas a pessoa sempre está no controle. Sempre está no controle. Né? Tem alguma. A Eli perguntou quantas sessões são necessárias, né? Eu trabalho com um pacote de 3 a 6 sessões. Mas depende muito de cada situação, do desejo de cada pessoa. Já na primeira sessão, né? O legal da hipnose, no caso da hipnose clínica que nós trabalhamos, eu e a Grace, é que nós temos um planejamento com a pessoa. Ela vai, eu digo que a hipnose, né, esse trabalho da hipnoterapia você vai do ponto A até o ponto B. É uma jornada do ponto A até o ponto B. Qual que é o ponto A? Onde eu estou hoje, quais são minhas limitações, meus traumas, meus medos, minhas questões que estão me bloqueando e como você gostaria de ficar, como você gostaria de ver, agir, sentir. Então vamos nessa jornada, através das sessões, chegar nesse como eu gostaria se tudo já tivesse resolvido em relação a essas minhas questões emocionais. Então, é muito particular porque tem algumas questões que são mais enraizadas, mais antigas, mais delicadas, que demandam mais sessões. Mas, em média, a maioria dos casos que eu atendo, 3 sessões, a pessoa sente assim já um alívio e um resultado de muito eficaz, assim, vou dizer, eu vejo assim 100% assim mesmo daquele resultado que ela veio buscar. Então, é um planejamento com começo, meio e fim. Não é uma terapia que fica aberta. Tem uma meta. Então, a meta, fobia disso daqui. Ah, por exemplo, uma outra coisa que vou usar a Jéssica de exemplo de novo, porque a Jéssica foi várias vezes atendida aqui por mim, né? Jéssica, ó, fobia de cachorro. Medo do cachorro. Então, nós vamos do ponto A ao ponto B para você se eliminar essa fobia de cachorro. Às vezes, em uma sessão, no caso, ela foi uma sessão. Uma sessão, fobia de cachorro eliminada com sucesso, nunca mais.
Agora, na outra sessão, eu quero uma compulsão alimentar aqui leve, que eu sinto que está começando. Tá, então vamos lá, faz a sessão, analisa, verifica no dia a dia se aquilo melhorou, ok. Não, Rebeca, ainda tive recaídas, ó, é algo mais profundo. Vamos aprofundar então mais, fazer mais sessões para fortificar as âncoras, para que você tenha, né, mais confiança, né, nesse processo todo. Recursos, é muito peculiar essa coisa quantas sessões são necessárias, mas é de 3 a 6, no meu caso aqui, é o que eu tenho visto, que tem, assim, resultados, assim, como as pessoas falam, parece mágica, né? É muito legal. E tem alguns casos, né, Rebeca, que daí, olha, aqui nesse caso a gente vai precisar fazer um pouco mais de uma psicoterapia. A Sim. gente vai ter que ir aqui para esse caminho e depois a gente, ó, então agora você já se encontra preparado para fazer a hipnose Tem para tal perfis situação. pessoais, né? Então tem pessoa que ela busca lá pela hipnose, mas o perfil dela não é para hipnose. O perfil dela, ela quer uma psicoterapia. Ela precisa falar, ela precisa de um apoio emocional no dia a dia. Ela tem um perfil diferenciado. O perfil da hipnose, ele não é para isso. Não é para você ficar lá falando, desabafando, não. É para resolver uma questão X. É direto ao ponto. É rápido, direto ao ponto. Se você quer fazer psicoterapia, precisa desse tempo de conversa, de desabafar, não é na hipnose. É com a psicóloga. Aí a gente encaminha para a psicóloga. Ou, por exemplo, o que não é para hipnose também? Alguns transtornos, né? Então, eu posso, né? Por exemplo, um autista, grau bem levinho, trabalhar alguma fobia que ele tem ali, ok, mas ele tem que tratar esse transtorno de forma contínua, é outro caso. Ou, por exemplo, também casos psiquiátricos. Então, o que é do psiquiatra é do psiquiatra. Uma esquizofrenia não é caso para hipnose. Esquizofrenia é caso para psiquiatria. Então, a gente tem que ter essa sabedoria de discernir, né? Então, hipnose é para algo pontual, num caso de questões emocionais e imaginárias. E também tem a questão da medicação, né? Tem algumas pessoas que tomam alguns medicamentos que são beta-bloqueadores. E Isso. eles também podem impedir a pessoa de entrar em transe, né? De entrar ali no alfa, no teto. Então, tem algumas pessoas que vão precisar de ir no seu psiquiatra e a Por gente isso a fazer ali um importância da tratamento primeira consulta, multidisciplinar. né, para a gente analisar tudo isso. Nessa primeira consulta de análise terapêutica, você vai saber se a hipnose é para você ou não. E vão ser realizados testes de susceptibilidade, testes de como você se sente, para que nesse dia, né, nessa primeira consulta, você já veja se isso é para você ou não. Então, teve casos já assim, por exemplo, também uma outra pergunta que eu faço às vezes para a pessoa. Ela vem atrás da hipnose, mas ela não quer se libertar daquilo, na verdade, no fundo, no fundo. Então eu pergunto, de 0 a 10, o quanto você quer mudar de vida? O quanto você quer abandonar essa questão que você me trouxe aqui? Se ela me responde 6, eu falo, olha, então não, porque você precisa querer 10 eliminar. Quando a pessoa responde 6, eu já falo, ó, eu não vou te atender. Então tem que ter essa permissão, esse querer de se transformar, se libertar. Tem as questões que não são para hipnose, que são casos assim como a gente está comentando, né? Que às vezes é para uma psicoterapia, tem uso de medicação envolvida, então vai ter que ter um trabalho multidisciplinar, multiprofissional. Então, olha que legal, bastante coisa que a gente deixou aí para vocês, de mitos e verdades. Acho que a gente já foi desmistificando aí os mitos e já falando as verdades, Sim. né? Vocês gostariam de perguntar mais alguma coisa para a gente ir finalizando a live? Mas, assim, Aproveita, gente, aproveita, pergunta agora no final. Alguma aproveita que aqui tá dúvida, sessão aberta gratuita, estou hein? aberta. Aproveita. A consulta de análise terapêutica está aberta.
Vamos lá, vamos fazer as Vai ficar perguntinhas. salvo aqui também, então se alguém quiser mandar alguma pergunta no nosso privado, depois quando assistir, né, pode perguntar, nós estamos aqui à disposição. Se você assistiu isso gravado no outro dia, manda pergunta, tira suas dúvidas. Ah lá, Jéssica, muito bom. Meninas, Eli, parabéns, obrigada. Obrigada, gente, pela presença de todos, tá? A gente vai ver de marcar outro dia, um outro tema. Vocês podem estar mandando aí no privado pra gente, que a gente pode estar marcando outro dia para estar falando mais sobre o tema. Quem sabe né? para ter que uma Aprofundando mais. demonstração ao vivo, imagina? É Seria legal, verdade, né? pode ser legal. Aqui uma modelo aqui para a gente fazer uma sessão ao vivo. Ah, isso gerava bastante curiosidade. Eu Porque é gostei. muito O que legal vocês acham? entrar em Eu transe gostei da ao vivo ideia. aqui para vocês verem como é que é. Eu Depois a pessoa gostei dá o da ideia. depoimento. Legal, né? Tem que ter Muito uma legal. modelo. Quem quer ser modelo aí? Vamos pensar em alguém para a gente trazer isso, que agora o pessoal vai querer. Tenho certeza que o pessoal vai querer. Top, olha lá. Jéssica, vocês nem vou te falar quem que é o modelo, Acho tá? É você mesmo. máximo. A Eli, acho o máximo. A Ana, que legal, muito interessante. Muito obrigada, meninas. Vocês Gente, são muito demais. obrigada. Muito Vamos obrigada, tirar uma foto aqui Rebeca. no final? Vamos tirar Ô, foto. Jéssica, tira um print para nós. Você faz, Tira Jéssica, um print? a nossa host que fala, né, Jéssica? Você é nossa host agora? Tira um print aí, Jéssica. A gente vai fazer o sorriso e a Jéssica vai tirar o print. Pode ser, Jé? Combina? Você tá aí ainda? Fala assim, não. Ela dormiu lá, entrou em três. Três, Sim, tiro. Vai lá. Então tá. 1, 2, 3 três, e... Cheese. Aê, alguém deve ter tirado. tá bom, né? Gratidão. Um beijo, tá, Rebeca? Muito obrigada por tudo. Você é sempre maravilhosa, muito didática, professora, né? Como é que ficam os Maravilhosa. comentários? Deixa os comentários aí mesmo. Não tem problema, não. Deixa os comentários pra gente poder depois falar, a gente estava lá na live. E aí, muito obrigada por tudo. Você foi incrível. Acho que você esclareceu bem, assim, né? De um jeito assim, bem no senso comum, para todo mundo entender. Ficou bem claro, bem objetivo, de uma forma bem legal, né? E divertida, né? Como sempre, maravilhosa. Gente, a Rebeca, ela atende online também, tá? Ela não é de Maringá, mas ela atende online também, né? E quem quiser marcar uma sessão com ela, super recomendo. Ela tem já um tempo de experiência. Fala aí o tempo que você está de experiência, Rebeca. Há um ano que eu tô trabalhando com a hipnose, né? Vou fazer um ano agora. Eu estou há 2 semanas. Há 2 semanas. Mas Né? você tem Então, know-how, estou você já tem começando. know-how. Você já veio com experiência. Eu já trabalhava ali, né, com o EMDR e com a psicoterapia clínica, né, o EMDR, e agora incluindo a ferramenta aí, a abordagem aí da hipnose também, porque tem alguns pacientes meus que já vinham pedindo, né, como eu já falei aqui em outras lives, então está sendo muito bom. Essa semana algumas pessoas já experimentaram. Uma pessoa, inclusive, falou aquilo, né, que a gente estava falando sobre você confiar no terapeuta, né? Olha só, eu até tentei com outra pessoa, não consegui entrar, e como eu confiava em você já, como eu confiava em Conectividade você, com aquele profissional, com aquele perfil profissional, e aí vai embora. E aí é só sucesso e resultados, assim, mudança de vida. nossa, foi muito bom. Ela falou, como eu confiava em você, deu certo, consegui entrar, me senti muito bem, mais leve, mais energizada. Eu falei, ai, eu também me senti assim na minha, né? Sim. Falei pra ela, me dá um abraço, deu tudo certo, foi bem legal. Então, alguns pacientes meus já estão experimentando aí, né? Se você tem interesse, você pode estar entrando em contato com a Rebeca, comigo, estamos à disposição. Dúvida também, estamos à disposição, tá, gente? E a gente vai ver de fazer uma próxima live aí, aprofundando mais, talvez até com, né, um paciente modelo ali, que eu gostei da ideia, achei bem legal. Então, um beijo para todo mundo, muito obrigada mesmo. Tá, gente? Obrigada, Rebeca.
Boa noite a todos. Tchau, gente. Tchau.